Olá, que a paz de Deus esteja presente no coração de cada um de vocês. Vamos estudar a palavra? Hoje a lição tem como título Ministrando como Jesus. O verso-chave ou o verso para memorizar da nossa lição se encontra em Mateus 9 e o verso 36, que diz o seguinte: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É bom lembrar que quando Jesus ele cita estas palavras, todo o sistema religioso da época, tanto os escribas, fariseus e saduceus, eles estavam mais preocupados em si do que com as pessoas. Todo o sistema havia perdido seu propósito. Ao invés de tirar o fardo das pessoas, eles buscavam colocar ainda mais peso no ombro do ser humano. Era um sistema que estava mais preocupado com a teologia do que com a prática da religião. Eram grupos que se preocupavam mais em viver a aparência da vida cristã do que a essência da vida cristã. Ao invés de se envolver com as pessoas, eles buscavam viver alienados. Eles buscavam evitar as pessoas, ao invés de buscar as pessoas. É neste contexto, então, que Jesus se compadece e diz que elas eram ovelhas que não tinham pastor. Bem, como já foi dito, o título da lição é que nós devemos aprender de Jesus, ministrando como Jesus. E o primeiro tópico da lição desta semana vem como aí um subtítulo: a atitude de Jesus em relação às pessoas. Se nós formos observar, a atitude de Cristo é totalmente o contrário do sistema religioso daquela época. Jesus, na realidade, veio para quebrar todos os paradigmas. Bem, em Lucas capítulo 15, por exemplo, no verso 1, Jesus está sendo acusado de comer e de se reunir com publicanos e pecadores. Observa o capítulo que Jesus ele não questiona as acusações. Logo em seguida ele conta 4 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho mais novo e o filho mais velho. Ambos estavam perdidos na casa do pai. E é interessante que tanto o pastor quanto a mulher e o pai, eles vão em busca, à procura daquilo que estava perdido. Bem, este era Jesus. Ele não fugia das pessoas, ele ia até onde as pessoas estavam. A escritora Ellen White, em seu livro Ciência do Bom Viver, na página 143, nos diz o seguinte: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Este era Jesus. Eu aprendi algo de Jesus, que as pessoas aí fora, na realidade, necessitam de uma vara. Sim, é de uma vara. Como assim, pastor? Você deve estar perguntando. Vara no seguinte: V, valorizada. As pessoas necessitam ser valorizadas. Elas devem ser amadas. R, elas precisam ser respeitadas. E novamente, elas precisam ser aceitas. As pessoas então necessitam dessas 4 coisas: valorizadas, amadas, respeitadas e aceitas. E foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele encontrava com as pessoas, ele valorizava as pessoas.
ele respeitava as pessoas, ele amava as pessoas, e ele então inseria elas no grupo, dizendo: você é aceita como filha de Deus, como um filho de Deus, você é aceita no reino de Deus. Esse foi Cristo, e essa deve ser a nossa atitude também. É por isso que Jesus, em seu sermão do monte, ele então diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Qual é o papel do sal? Há um livro que diz que o sal, ele tem 301 utilidades. Ele dá sabor, ele cura, ele dá vida também, né? Há muitas plantas que é necessário colocar sal, né, ali ao redor, evitando também tantas doenças que pode haver na agricultura. Você sabia disso? Este é o sal. E a luz, que ilumina. Assim devemos ser nós como cristãos. Este foi o papel de Cristo. Sabe, devemos tomar cuidado, porque às vezes por querer viver uma vida religiosa, como os escribas e fariseus, ao invés de estar colocando sabor na vida das pessoas, que é o papel do sal, podemos salgar a vida das pessoas. E ao invés de iluminar o caminho das pessoas, nós vamos ofuscar os olhos das pessoas. Nós devemos fazer a nossa parte para que as pessoas possam ser alcançadas, para que elas possam ser curadas, para que os olhos possam ser abertos para elas poderem enxergar realmente aquilo que Deus espera delas. Lembre-se, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Deus quer usar você para poder então curar as feridas, para salvar vidas, para dar um outro sentido, uma nova forma, uma razão das pessoas encarar as coisas. Este foi Jesus. E ele nos ensina isso. Então as pessoas ao seu redor, elas necessitam o quê? Ser amadas, valorizadas, respeitadas e aceitas. Tá bem? No entanto, o próximo subtítulo da nossa lição diz assim: como Jesus tratava as pessoas. E nós vamos observar, em um dos tópicos aqui, né? Ele valorizava as pessoas. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10, ele tem a experiência com o centurião. E ele então diz assim: não encontrei em Israel fé como a deste homem. Nós vemos também em Marcos, no capítulo 12, ali com o escriba, ele diz assim: o reino de Deus não está distante de você. Ainda em Marcos capítulo 12, a partir do verso 40, você tem a experiência da viúva que Deus colocou no gasofilácio 2 moedinhas. Mas Jesus diz: ela depositou mais do que todas as outras pessoas. Sabe? Elogiar as pessoas motiva a refletir as suas ações. E leva ela também a fazer a mesma coisa com outros. Esse era Jesus. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Sabe, nós vivemos num mundo que tem olhado mais para as falhas do que por aquilo de bom que as pessoas têm. Todas as pessoas têm algo para oferecer. Todas elas. E olha o que eu vou dizer a você. As pessoas, na realidade, têm mais qualidade do que falhas. Jesus, ele buscava isto. Quando ele chama, por exemplo, os 12 para seguir, eram homens que, de uma visão exterior, não tinha tanto para oferecer. Mas Jesus, ao chamar cada um deles, os valoriza por aquilo que eles têm a oferecer dentro do seu coração.
Olha ao seu lado. Veja as pessoas de forma diferente, como já estudamos aqui junto. Passa a olhar a cada uma delas, como Jesus olha. E você vai ganhar todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus, ele procurava valorizar aqueles que estão fora, mas também valorizar aqueles que estão dentro da igreja, de uma forma geral. Nós devemos valorizar as pessoas aí fora, mas também devemos se preocupar com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Como tem sido a sua atitude? Valorize as pessoas, ame as pessoas, respeite as pessoas e insere ela no teu plano. Insere ela neste plano maravilhoso de salvar, de conduzir pessoas para o reino de Cristo, conduzir elas à esperança do encontro com o Salvador. É isso que as pessoas aí fora estão precisando. É isso que elas estão buscando. Sabe, logo depois aprendemos aí o ministério de cura de Cristo. Sabe, Jesus ao curar as pessoas, nós encontramos aí no capítulo 5 de Marcos, capítulo 9 de Mateus, a experiência com o paralítico, a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Jesus, ao curar as pessoas, ele fazia uma cura completa. Sim, ele buscava suprir as necessidades perceptíveis das pessoas, mas também ele se preocupava com a vida espiritual delas. Com relação ao paralítico, antes de dizer para ele, filho, levanta e anda, ele então disse, está perdoado os teus pecados. Para a mulher que sofria com fluxo de sangue, ele disse, filha, sabe, por 12 anos, aquela mulher era chamada de imunda. Uma mulher que não tinha mais direitos, até mesmo de estar no templo. Tudo que tocava era impuro. Uma mulher que havia perdido tudo. Mas ao Jesus dizer, filha, ele estava resgatando novamente a autoestima daquela mulher. Ele estava inserindo, dizendo, olha, você faz parte desta família. Desta família. É isso que as pessoas aí fora estão ansiando ouvir. Dizer que há perdão para os seus pecados e que Deus a aceita, não importa aonde ela foi. Olha o que eu vou dizer para você. Ninguém nunca foi tão longe que os braços de Deus não possam alcançar. E ninguém vai deixar de ser salvo porque um dia caiu. Todos nós caímos, todos nós somos pecadores. Só vai deixar de ser salvo aquele que não aceitou a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Isso nós aprendemos com Cristo. Ele saciava, sim, a necessidade física da pessoa, mas ele também ia no íntimo do coração. Hoje, ao você, por exemplo, doar uma cesta básica, coloque junto um livro missionário, um folheto. Ao você fazer uma visita, não deixe de orar com as pessoas. Ao você dar um presente, deixe ali também uma mensagem de fé e esperança. Em tudo na vida, você pode inserir aí a mensagem de Deus e o objetivo de dar e levar as boas novas de salvação. Isso nós aprendemos com o Senhor Jesus. Isso nós aprendemos com Cristo. Tá bem? Devemos buscar cuidar das pessoas. O ministério de cura de Cristo, parte 2, que é também aí um dos subtítulos da lição desta semana. Sabe, o texto bíblico, chave aqui para esse tópico, diz que Jesus, então, ele veio para pregar, ensinar e curar as pessoas.
Foi para isso que Jesus veio. Mas a principal ferramenta de Cristo era a pregação. Era o assim diz o Senhor. E sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Como já estudamos, a palavra de Deus, ela pode transformar. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a vida das pessoas. Então, você está no ministério aí de visitação? Você está no ministério de curar as pessoas? Jesus ensina que devemos estar prontos sempre para pregar, para anunciar. Sabe, a igreja é o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, nós somos chamados para dar continuidade do ministério do Salvador. Sim, a igreja é uma agência de salvação. Você tem que buscar salvar as pessoas. E como Jesus, nós devemos ir até onde elas estão. Sim, ir até onde elas estão. Nesse período de tantas crises, epidemias, há um grupo de pessoas preocupadas se não é a hora de irmos para o campo. Vai haver a hora exata. A escritora Ellen White deixa claro que o momento certo de sair das cidades e ir para o campo é quando então for decretada a lei dominical. Mas nesse momento, agora, é hora então de sermos aí uma agência de salvação. É momento de, como Cristo, ir aonde as pessoas estão e levar a elas a mensagem de salvação. Foi assim que Jesus fez, e é isso que Ele espera de nós. Cada ato de cura era uma oportunidade de revelar o caráter de Deus, aliviar o sofrimento e proporcionar uma oportunidade de vida eterna. Essa era a atitude de Cristo. E essa também deve ser a nossa atitude. Sabe, este é o propósito a qual a igreja foi chamada. Este é o propósito. Quando nós vamos na Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 27, creio que é um texto bem conhecido dos irmãos, é um texto bem conhecido da igreja, mas que infelizmente é necessário colocar em prática. O texto diz assim: a religião que Deus o Pai aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Esta é a igreja que Deus aceita como sincera e imaculada. Aquela que se interessa pelas pessoas, aquela que cuida das pessoas. O último tópico da lição diz o seguinte: o que importa para Jesus? No capítulo 24 de Mateus, Jesus então faz ali o seu terceiro sermão. O primeiro encontramos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O segundo sermão, na realidade, encontramos no capítulo 23. E agora no capítulo 24, ele então faz o seu grande sermão. E ali ele começa falando do seu retorno, sinais que iriam preceder a sua vinda. Na realidade, o capítulo também fala da destruição de Jerusalém. Mas ele coloca sinais ali, falando de sua vinda, do seu retorno, para buscar o seu povo escolhido, o povo separado. No capítulo 25, que é uma sequência do capítulo 24, ele conta parábolas.
Entre elas está aí a parábola das 10 virgens. Ele espera que nós possamos viver um cristianismo puro, sincero e verdadeiro. Depois ele conta a parábola dos talentos, que devemos desenvolver os nossos dons para a edificação da igreja e para a salvação de pessoas. E logo em seguida, ele conta então a parábola das ovelhas e dos cabritos. E ali, o que me chama a atenção é que ao dar a sentença e dizer: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino, que a qual desde a fundação do mundo está preparado para ti, ele então disse: eu estive nu e você me cobriu, estava doente, você foi me visitar, estava com fome, você me deu o que comer. Observa, Jesus aqui, ele não está preocupado tanto com a questão religiosa, ou melhor, com relação às crenças da religião. Ele não diz assim: olha, você guardou o sábado, você devolveu o dízimo. Isso é de grande importância para a vida cristã, tá bem? Mas o que realmente vai fazer a diferença é uma vida abnegada, é uma vida altruísta, uma vida de serviço ao próximo. O que você fez para aqueles que estão ao seu redor? O que você fez para as pessoas? Você a amou? Você a valorizou? Você a respeitou? Você as aceitou? Lembre-se, as pessoas precisam de uma vara. Não esqueça disso, tá? E esta vara, vou repetir novamente para você. As pessoas precisam ser valorizada, amada, respeitada e aceitas. É isso que o mundo busca hoje. Se elas não forem amadas, respeitadas dentro da igreja, o mundo e fora, entre aspas, vai fazer isto e vai levá-las, vai arrastá-las para a perdição. Qual é então o meu e o seu papel? Lembre-se, Jesus disse assim, quando foi perguntado para ele: mas Senhor, quando te vimos nu? Quando fomos visitar? Quando que o Senhor estava preso? Quando que estava com fome, nós demos ao Senhor algo para comer? E ele deixou bem claro: tudo quanto fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Meu amigo, esse é o verdadeiro cristianismo. Não o cristianismo de teologias, mas o cristianismo de uma vida prática. Não o cristianismo apenas de aparência religiosa, mas sim vivendo a essência da vida cristã. Um cristianismo que não evita as pessoas, mas que se envolve com as pessoas. Ao contrário disso, era a religião dos fariseus, dos saduceus e dos escribas da época de Cristo. Hoje, Jesus diz assim: ide, buscai as ovelhas perdidas. Buscai. Essa é a nossa atitude. Este é o nosso papel. Olha, Cristo foi o nosso grande mestre. Cristo foi o nosso grande exemplo. E nós devemos seguir o seu exemplo e deixar ser um instrumento nas mãos dele para buscar as pessoas aonde elas estão. Há um mundo aí fora, ansioso, aguardando uma visita, uma palavra, um abraço. Há um mundo aí fora, necessitando
uma igreja viva, uma igreja cumprindo o seu propósito. E o propósito maior da igreja é salvar. Lembre-se, nós somos uma agência de salvação. Como corpo de Cristo, estamos aqui para dar continuidade do ministério a qual Cristo iniciou e nos deixou como exemplo. Que Deus te abençoe, que eu e você, nós juntos, possamos seguir aí os passos e os exemplos que Cristo nos deixou. E que a obra seja concluída. E que em breve, eu e você, possamos ter a alegria de ouvir dos lábios do Mestre, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre agora no gozo do teu Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que essa semana você possa fazer muito pela causa de Deus. Esse é o meu desejo. Fiquem na paz e até a próxima lição.